noite, pessoal, tudo bem? Bem, vídeo novo na área. Hoje não tão diferente, vamos falar de Azure, mas eu quero trazer um pouco aí da força do open source dentro do Azure, né? Como vocês sabem, eu tenho transicionado muito da área de banco de dados para a área de Big Data, e com isso, dentro da área de Big Data, nos traz diversas highlights aí, diversas possibilidades, né? Então, hoje eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas que eu venho trabalhando também bastante com os clientes que eu tenho, tá? Eu tenho brincado bastante com ela, chamada Apache Drill. Eu vou explicar ao longo do curso, ao longo desse vídeo, o que é o Apache Drill, mas eu só queria mostrar para vocês alguns passos antes. Tá, então, no vídeo anterior, vou até deixar para vocês aqui um card. No vídeo anterior, eu criei uma DSVM, uma Data Science Virtual Machine. Então, se eu vier aqui no meu Blade, DSVM, aqui eu tenho algumas imagens já pré-criadas pela Microsoft, então eu tenho a parte, eu posso ter minha DSVM tanto em Linux, como eu posso ter minha DSVM Linux, tá? E no final das contas, uma vez que essa VM esteja criada, então eu tenho todas as informações da mesma aqui no Blade. Então toda a parte de configuração, de onde ela está localizada, nome, configuração. Então, nesse caso, eu estou utilizando uma máquina de 8 GB com 2 CPUs. Tá? E aqui na parte de sizing eu posso mudar ela de acordo e eu pago exatamente somente pelo tempo que ela está up and running. Eu não pago se ela estiver stopped. Tá? Então a gente consegue dar uma olhada se a gente quisesse, por exemplo, fazer a migração de uma máquina, mas na verdade o upgrade dessa máquina para uma máquina de 16 GB, por exemplo, vocês podem ver que a gente pode utilizar uma máquina com até 64 GB, né? Aqui nesse diagrama até 256, por exemplo. Tá, bem, uma vez que eu tenho essa máquina virtual criada e aqui eu estou utilizando Linux, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou fazer uma conexão SSH nela, tá? Então eu vou conectar na minha virtual machine. E pessoal, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é mostrar para vocês um pouco, como eu mostrei no vídeo anterior, a DSVM tem diversas características, diversos softwares instalados, diversas ferramentas para que você possa utilizar aí o ciclo de vida tanto de a engenharia de dados, como principalmente a ciência de dados dentro dessa máquina virtual, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é uma das ferramentas de exploração chamada Apache Drill. O Apache Drill é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Eu recomendo extremamente que vocês deem uma olhada nela. A grande característica da Drill, se a gente traduz Drill, a gente está falando de britadeira. Né? Então eu consigo acessar qualquer tipo de dados e aí que vem uma parte interessante. Eu não preciso de definição de esquema para isso. Então vocês vão ver aqui que eu vou conseguir fazer query dentro de um diretório, dentro de um CSV, sem ao menos especificar esse CSV. Bem, para que eu utilizo hoje, tá, o Drill? Eu utilizo o Drill hoje para fazer a realização da exploração de dados. Hoje muitas empresas perguntam para mim, por exemplo, como elas conseguem explorar dados vindos de JSON, XML, CSV, TXT. Então lembre que antes da gente explorar esse dado, o que a gente precisa fazer com SQL, o que a gente conhece hoje? Criar uma estrutura, definir uma tabela, carregar esse esquema, né, esses dados dentro desse esquema, e daí fazer queries e ter highlights e ter toda a exploração de dados. Bem, o que eu faço hoje é colocar o Apache Drill na frente. Então o que o Apache Drill me possibilita é fazer exploração de diversas fontes de dados sem a especificação de um esquema. Tá? O Drill vem de uma engine muito poderosa chamada de Google Dremel. O Google Dremel, na verdade, é o BigQuery. Então, para quem não conhece o BigQuery aí, é a oferta da Google como um data warehousing PaaS. Só que você precisa, claro, criar um dataset dentro de um projeto e tabelas. Aqui você não precisa fazer isso. E além disso, é open source. E uma DSVM já vem com esse cara configurado. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é interessante a gente dar uma olhada em qual distribuição de Linux a gente está, porque dependendo disso tem alguns comandinhos diferentes. Mas aqui a gente vai utilizar o Ubuntu, tá? E aí a gente vai começar a nossa configuração. Isso aqui é exclusivo, tá? Vocês não vão achar nenhum vídeo desse hoje na internet. Então eu demorei um tempinho para conseguir fazer isso aqui funcionar. Mas o que eu vou fazer aqui é sensacional, tá? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui o Home
do meu desktop. Então aqui no meu desktop da minha máquina eu tenho algumas coisas e notem que eu tenho esse cara chamado aqui Drill Embedded Server. Eu tenho duas formas de configurar o Drill. Eu posso utilizar ele de forma embedded, nesse caso que ele está embutido na máquina, mas eu posso ter ele em cluster. Tá? E eu posso ter até 3.000 nós em cluster. Então eu consigo ter alta escalabilidade aí sem algum problema. Então eu vou dar um catch nesse arquivo e ele vai me mostrar o seguinte. Ele vai me mostrar que esse cara ele tem um endereçamento para esse DSVM tools /drill. Então eu vou acessar esse cara lá. Então eu vou fazer um cd DSVM tools drill. Eu vou dar uma listagem nele. E aí vocês vão ver que tem a versão atual e a current. Sempre acessem a current, tá? Então a gente vai acessar a current aqui. Deixa eu voltar, eu vou acessar a current aqui. E a primeira coisa que eu tenho que saber, pessoal, para poder fazer a configuração e o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou fazer uma conexão direta com o meu Blob Storage. Então imagina o seguinte, imagina que com o Drill eu consigo fazer uma conexão direta com Storage, com Blob Storage da Microsoft. Mas não somente isso. Eu posso conectar com Azure SQL Database, eu posso conectar com HBase, eu posso conectar com MongoDB, eu posso conectar com S3, eu posso conectar com GCS. E eu posso fazer joins entre eles. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu tiver diversas fontes de dados, independentemente do local, eu consigo fazer join entre elas. E não somente isso. Eu consigo utilizar ANSI SQL para fazer isso. Então aqui a gente vai configurar com que essa máquina virtual, que o cluster, se eu tivesse num cluster, visualizasse o meu Azure Blob Storage. Então hoje em soluções de Big Data, o que a gente utiliza bastante é o Blob Storage como a entrada dos dados. Então quando os dados caem dentro do Blob Storage, eu consigo ver os dados caindo utilizando a Post Drill. Tá? E aí eu consigo pesquisar esses caras utilizando SQL. Então eu vou utilizar aqui um comando, eu vou entrar primeiro no third party, tá? Por quê? Porque aqui eu preciso fazer o seguinte, eu preciso saber se os jars do Blob Storage eles estão aqui. Então para fazer isso eu vou fazer uma listagem, tá? E eu vou dar um grep chamado no storage para ver se eu tenho algum cara instalado. Então a primeira coisa que você tem que certificar é que você tem esses jars aqui, esses dois jars configurados, tá? Teoricamente, você só precisa desse carinha aqui, ó. Então eu preciso desse jar dentro desta pasta, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho toda a configuração com que o drill vai olhar para esse cara para que ele possa fazer a conexão entre ele. Uma vez que eu tenho esse jar aqui dentro dessa pasta, o que eu vou fazer agora é acessar o conf, e aí existe um arquivo bem famosinho para quem já trabalha com Big Data há um bom tempo, que é o core site XML. Tá? Então ele tem aqui e aqui dentro do Core Site XML, o que você precisa é exatamente da configuração o quê? Da configuração da sua chave, do endereço de onde você quer acessar. Então, nesse caso, eu vou utilizar o storage brzlomoreno.blob.core.windows.net e aqui está a minha chave, tá? Então, essa chave me diz o que? A configuração do Blob Storage. Para ser mais específico, a gente pode vir aqui em brz blobs. Ou seja, eu quero acessar essa minha entidade de blobs e essa aqui é a minha access key, essa é a minha chave. Então eu estou fazendo exatamente a configuração disso aqui. Uma vez que eu tenho isso configurado no meu site, na minha propriedade, agora eu preciso utilizar o quê? Eu vou entrar dentro do Storage Plugins. E os Storage Plugins aqui, pessoal, dentro do Drill, funciona da seguinte forma. Você define por debaixo dos panos o tipo de camada de storage que você vai conectar. Então, olha só que interessante. hbases.sys.drill. Então, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Então, aqui é onde você configura a porta e configuração para que o drill, a engine do drill, veja o HBase. Assim como veja, por exemplo, o S3. Tá? Então, se arquivos caírem no S3, eu posso rapidamente olhar esse cara. Então, aqui eu especifico quais tipos de extensões que eu vou ver, CSV, TSV, Parquet, JSON, sequencial e por aí vai. Aqui eu especifico somente qual é o meu bucket, e novamente para que eu possa conectar no S3, eu preciso ter os jars responsáveis por ela. E o que eu fiz aqui é fazer um cat no DFS, Distributed File System. Então eu peguei essa definição aqui, deixa eu mostrar para vocês, o cat dfs.sys.drill, e eu copiei, né? E eu fiz uma cópia. Então como que é essa cópia? Então eu fiz um cp do dfs.sys.drill e aqui eu estou criando um chamado dfs_sys.drill. Como eu já criei esse cara, eu vou dar um cat nesse arquivo para vocês darem uma olhada no que mudou por debaixo dos panos. Então, no final das contas, o que eu mudei foi somente isso aqui, ó.
Então, em vez de eu fazer conexão no meu Distributed File System, no Hadoop, por exemplo, eu estou fazendo a conexão no meu ASB. E no meu ASB é o que? stgfiles, @brz, blob, cores, windows.net. Que no final das contas é o que? Eu estou acessando o meu container. stgfiles. Então, eu estou tentando acessar toda essa estrutura de pastas que tem diversos arquivos. Então, imagina uma solução hoje em real time ou near real time, ou até em batch processing, os arquivos estão caindo dentro dessas pastas e eu posso determinar queries a partir disso, sem especificação de esquema, pessoal. Uma vez com que isso esteja configurado, agora sim eu posso acessar o meu drill. Então, eu vou voltar lá para o meu home, meu desktop, tá? Eu vou listar aqui, e eu vou fazer o que? Drill embedded. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acessar a engine do drill. Uma vez que eu já configurei o jars, eu configurei o core e eu fiz a conexão do DFS, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou listar se eu tenho algum banco de dados. Show databases. Então, o Show Databases vai me mostrar o quê? Todas as configurações que eu tenho, tá vendo? Ativas. Então, eu tenho DFS BS Default, eu tenho o root e eu tenho o CP, que é o do File System local. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou use DFS underscore BS, que é o quê? Utilize o meu Distributed File System Blob Storage. Então, eu mudei o esquema para cá. Pessoal, olha só que legal isso aqui. Então, se eu der um show files, olha o que ele vai me mostrar. Ele vai mostrar exatamente essa estrutura do blob. Olha só. Ou seja, agora, nesse exato momento, eu estou fazendo query dentro do blob storage. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso, por exemplo, listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta sales data aqui. Tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e eu posso chegar e falar, deixa eu colocar aqui, show files in sales data. Então ele vai listar o quê? Olha só, todos os arquivos que eu tenho no Sales Data. Bem, isso é extremamente interessante, Luan. Mas o que eu consigo fazer mais? Então eu vou dar um show data files aqui dentro do Data Lake. Então aqui é legal porque isso aqui te guia se é um diretório ou se é um arquivo. Então, tá vendo que eu vou fazer uma query dentro dos diretórios. E se eu falasse para vocês se eu consigo fazer isso aqui? Então vamos brincar agora? Vamos. Então vamos fazer um select asterisco from Data Lake, que era a minha pasta, barra homicide reports, barra homicide reports.csv, limite 10. Então vamos ver se é rápido? Então eu estou fazendo uma query diretamente do drill, acessando o blob storage, para que eu possa consultar os meus dados dentro de um arquivo CSV, pessoal. Então vejam que aqui eu não especifiquei coluna, eu só dei um asterisco. Então a engine ela tenta automaticamente, tá, em tempo de execução, adivinhar, tá, qual é o esquema que você está tentando utilizar. Mas claro que eu posso envolver ou evoluir o esquema de acordo com o que eu vou trabalhando. Então olha só que legal isso aqui. Então se eu fizer um select column 0, então a primeira parte de columns, porque eu sou definido por vírgula, eu vou chamar de record ID. Columns 1 eu vou chamar de agents code e eu vou fazer um select do mesmo jeito. Olha só o que agora vai acontecer. Eu vou transformar isso aqui numa tabela. Então eu consigo envolver. Então imagina um caso, um cenário que eu tenho utilizado bastante imagina transações caindo no meu blob storage de 5 5 minutos ou de 20 a 20 minutos. Eu fazendo queries dentro desse conjunto de dados e fazendo validações ou fazendo inserts dentro de um outro local. Por exemplo, eu posso utilizar o drill aqui para fazer essa exploração do dado e fazer um insert into numa tabela de Hive. E eu vou mostrar para vocês aqui, dê uma olhada no card, sobre o que é o Hive, como a gente utiliza o Hive, por exemplo, se a gente vai falando de Hive LLAP em memória, para que eu consiga consultar bilhões de registros em segundos. Então eu posso estruturar esse dado e jogar dentro do Hive, onde eu tenho um data warehouse totalmente estruturado. Então eu consigo sair de semanas para a exploração de dados para horas. Né? Então teve um projeto recentemente que a gente trabalhou, com que a gente conseguiu reduzir um processo de ETL de semanas em horas. Por quê? Porque eu não preciso definir esquema, eu não preciso trabalhar com toda a operação do dado, eu não preciso entender a minha fonte, eu posso evoluir minha fonte no select. Tá? E, por final, olha só que legal, eu vou fazer uma query.
Então, acho que aqui todo mundo que trabalha com SQL consegue emergir para dentro de Big Data e entender que eu consigo fazer um select, por exemplo, dentro de um arquivo CSV, sem definir nenhum tipo de esquema, e em 4 segundos eu tenho qual é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Bem, mas olha só que interessante. Eu vim aqui dentro do Data Lake Files, dentro de Homicide Reports, mas eu tenho 7 arquivos. 7. 7 arquivos de 106 megas. Então imagina quanto tempo a gente demoraria para carregar esses caras, para estruturar a query, para ver se tinha algum tipo de schema on write, né? Se eu iria quebrar por causa de meu TF ou coisa do tipo. Mas agora eu quero ir além. Agora eu quero utilizar uma máquina só, lembrando que isso pode estar em cluster, mas eu não estou fazendo em cluster agora. Eu estou utilizando uma máquina com 8 GB de RAM. Então o que eu vou fazer? Eu estou dando um asterisco aqui. Isso quer dizer que eu vou entrar dentro dos 8 arquivos que eu tenho, fazer um group by para saber naqueles quase 800 megas de dados, tá? Em quantos segundos eu consigo utilizar um engine que vai fazer em tempo de execução o agrupamento para me falar qual é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. O interessante aqui é que você pode escrever TSQL. Então, olha só, em 26 segundos, a gente consegue retornar qual é a cidade mais perigosa, tá? Nesse caso aqui, Los Angeles com 4004. Bem, aqui no final eu posso dar um quit e saio da engine, tá? Bem, eu espero que isso tenha deixado vocês bem animados com as possibilidades que a gente pode fazer com Big Data. Eu sempre, no treinamento, eu falo sobre isso. Eu venho divulgando bastante vídeos sobre isso no canal, vocês podem dar uma olhada. Pesquisem, uma das coisas que eu falo bastante para os meus clientes e falo bastante isso para todo mundo é: tente não trazer os problemas para a sua zona de conforto, a sua zona de conhecimento. Talvez existem produtos lá fora que possam te trazer uma velocidade incrível de processamento. Então, claro que isso aqui não é para tudo, mas, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com exploração de dados, principalmente explorar JSON, utilizar arquivos de JSON. Existe um dos projetos que a gente está fazendo onde a gente recebe JSON. Na arquitetura antiga, eles tinham que quebrar o JSON em diversas estruturas. Depois de quebrar esse JSON, ele colocava dentro do banco de dados. Isso passava a ser um ponto de contenção, onde esse cara tinha que ter 300 mil transações rodando aí por hora dentro do banco de dados dele. No final, quando a gente foi fazer a rearquitetura disso, a gente viu que 95% dos dados não precisavam de ACID, então a gente não precisaria manter isso dentro de um banco de dados. A gente poderia manter isso dentro de um data lake e consultar, por exemplo, utilizar o drill com Azure Databricks para consultar essas informações e fazer análise de dados. Então, tente olhar um pouco para o mundo livre, tente ver o que o Azure tem para oferecer, que são diversas ferramentas, o Bricks para exploração de dados, Azure Data Lake Analytics, Apache Drill você pode configurar com HD Insight para que você possa ter um cluster de Apache Drill. E a gente tem várias opções e a ideia do canal aqui é mostrar para vocês a força do Power de Big Data e do que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Então eu espero que isso tenha facilitado, dê uma olhada em Drill, eu acho que vale muito a pena. É um dos projetos que eu venho brincando bastante, Apache Drill, Apache Hive. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário, assinem o canal e fiquem informados aí que vem mais aí pelas próximas, tá? Abraço, pessoal, e até mais.